R$ 500 mil por sentença. A investigação sobre o comércio de sentenças ganhou recentemente um ingrediente a mais. Em julho passado, o advogado Rodrigo de Alencastro prestou um depoimento em que afirma ter ouvido uma conversa de sua antiga companheira, a também advogada Caroline Azeredo, na qual ela dizia ter em mãos uma lista de processos que seriam julgados em breve pela ministra Nancy Andrighi. O material, segundo ele, seria usado para achacar as partes envolvidas. Um dos alvos seria o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz, de quem se discutiu cobrar o pagamento de R$ 500 mil em troca de uma sentença favorável. Chamado a depor, o deputado confirmou que chegou a receber recado, por interpostas pessoas, de que uma advogada de nome Caroline Azeredo tinha oferecido seus serviços para influenciar na decisão de um processo em que litiga. O achaque teria ocorrido em março deste ano. Após rechaçar o pagamento, Wellington disse ter recebido um recado de que iria se arrepender. Meses depois, o gabinete da ministra impôs uma derrota ao parlamentar. Fiquei surpreso porque já havia uma decisão anterior da ministra que me era favorável, ressaltou o deputado, que está recorrendo da decisão. Vale ressaltar que não há indícios de que Andrighi soubesse da atuação criminosa de alguém de sua equipe nesse caso. A Veja, Wellington Luiz disse que não sabia quem era Caroline Azeredo e que só tomou conhecimento das acusações que recaem sobre a advogada ao ser convocado pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos. A investigação demonstrará que o inconformismo com o término do nosso relacionamento abusivo levou meu ex-companheiro a registrar fatos inverídicos e sem qualquer comprovação, tratando-se de mera vingança pessoal e perseguição renitente na condição de mulher, disse a advogada, em nota enviada à Veja. Para a polícia de Mato Grosso, Roberto Zampieri foi assassinado a mando de um fazendeiro de Mato Grosso que teria um litígio de terras com o advogado. O matador confessou o crime, mas disse que nunca soube quem era o mandante. O Ministério Público ainda investiga se o homicídio tem alguma relação com o esquema de venda de sentenças judiciais. A teoria, embora sem evidências mais concretas, ganhou tração diante de um episódio recente, cheio de semelhanças e coincidências. No início de julho, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado, Renato Neri, foi executado com 7 tiros em frente a seu escritório em Cuiabá. Antes disso, ele havia denunciado Zampieri por até então, suposto envolvimento no esquema de venda de sentenças hoje investigado pela Polícia Federal. Não podemos descartar nada, resume uma autoridade com acesso ao inquérito. Com informações de Veja. Ministra desabafa. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Nancy Andrighi falou na sessão da terceira turma da Corte desta terça-feira, 8/10, sobre a investigação de um esquema de vendas de decisões que acontecia em seu gabinete, sem envolvimento dela. Não posso dizer o que sente um juiz com 48 anos de magistratura quando se vê numa situação tão estranha como essa, disse a magistrada, após um advogado manifestar solidariedade com a situação. O importante é que já foi localizada a pessoa já respondeu à sindicância e está aberto um pé de processo administrativo disciplinar e aqui no tribunal. No início da sessão, o ministro Humberto Martins já havia dito que sobre alguns fatos que ocorreram no tribunal, quero dizer que estamos unidos, juntos, sempre fortes e o tribunal é maior do que as coisas que muitas vezes ocorrem com o tempo. O tribunal é muito maior porque é o tribunal da cidadania, e os nossos ministros maiores ainda, disse o ministro. Segundo a apuração do site J, na última segunda-feira, 8/10, o presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, se reuniu com os magistrados para discutir formas de aprimorar a segurança em gabinetes. O acesso a decisões sigilosas e minutas já é monitorado, mas, em face ao escândalo, a Corte procura formas de trazer mais segurança ao processo decisório. Na sessão desta terça, quando a ministra se pronunciou, estava em pauta o Reis 2.173.088, sobre uma ação de usucapião ajuizada pelo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz, em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, que está sob relatoria de Andrighi. Segundo reportagem da revista Veja, o parlamentar teria se recusado a pagar R$ 500 mil à quadrilha, em troca de uma decisão favorável no processo. Meses depois, ele recebeu uma derrota no caso, a partir de uma decisão vinda do gabinete de Andrighi. No julgamento desta terça-feira,
a ministra informou que as decisões anteriores no âmbito do Reis haviam sido nulificadas. Então, a turma negou por unanimidade o provimento do recurso especial interposto por Wellington Luiz, acompanhando o voto da relatora.